Saudações, meus queridos. Eu sou Cryon do Serviço Magnético. Houve tantas perguntas a respeito de como fazer. Mas aquela que foi abordada até mesmo nesse dia por meu parceiro, como se sabe? Como a intuição funciona, como o campo funciona. Eu dei uma canalização há alguns meses atrás, que eu agora repetirei de uma forma abreviada para vocês. E ela contém uma metáfora, que é o melhor tipo de explicação para alguns de vocês. Quando falamos sobre como se saber, nós falamos sobre o campo muitas vezes. Que quando você sente o campo ao seu redor, você está literalmente sentindo tudo o que está acontecendo no momento. E ele existe naquela forma. Você poderia dizer que é uma sopa de consciência, que é energia no planeta, que não necessariamente diz o futuro para você, mesmo que algumas coisas que estão lá possam apontar para isso. É basicamente o que está acontecendo agora. Pense nisso sobre como todos os pensamentos de toda a humanidade, e que de alguma forma aqueles que talvez pertencem a você, a sua vida, sua família, também estão disponíveis através da intuição. O motivo? De forma que você será capaz de mover-se para a direita ou para a esquerda, ou talvez evitar os obstáculos que poderiam estar à sua frente. Aqueles obstáculos e as coisas que talvez seriam armadilhas para você. Você sabia que há intuição que pode te tirar da direção dessas coisas? Nós já dissemos antes que um trabalhador da luz não precisa depender da sorte, jamais. Porque vocês têm a habilidade de mudar sua realidade ao sentir o campo. Aqueles que têm feito isso por anos têm amigos que dirão para eles: cara, você tem sorte. A sorte não tem nada a ver com isso. É você sintonizando-se. A pergunta hoje: há tantas coisas por aí, como podemos saber? O que funciona, o que não funciona, o que é apropriado para você? Meu parceiro, ele explicou uma parte disso. Deixe-me dar a vocês a história completa. Há aqueles que não gostam disto, que não gostam da ideia de que você confiará em algo completo e totalmente invisível. Você preferiria ter uma pessoa à sua frente dando a você conselhos, porque são almas velhas, sábias, e talvez elas possam ter maravilhosos conselhos, mas elas não estão conectadas com o campo como você está, elas estão conectadas com o campo para eles. Você tem a habilidade de ler por você em qual direção ir. Tanto a direção da realidade, que é você se levanta e vai para a direita ou à esquerda, ou também decisões que você pode tomar, direções em sua vida. Este não é o ponto central de quase tudo. Eu deveria ou não deveria? Eu comparei tudo isto com algo que alguns de vocês, com qual alguns de vocês estão muito familiarizados. Algo que há no planeta, com o qual vocês lidam e têm lidado desde sempre. Eu quero apontar para aqueles que navegam os oceanos. Não apenas aqueles que navegam os oceanos, mas aqueles do passado, que tinham um caminho, que era o único caminho que eles tinham. Em outras palavras, sua sobrevivência era o quão bem eles poderiam navegar. Não era algo que eles faziam nos finais de semana, não era para diversão. Eram navios enormes que carregavam não apenas eles mesmos, mas outros de quem eles estavam responsáveis, encarregados. Cargas que precisavam chegar a certos lugares e eles precisavam ler o vento. Então nós usaremos a metáfora do vento como o campo.
Um navegador tem algumas escolhas muito interessantes e alguns tipos de coisas difíceis para fazer. Digamos que ele queira ir diretamente para frente. E direto em frente é onde está o porto, onde ele precisa estar. Ele pega todas as suas medições, ele tem sua bússola, ele meio que sabe para onde está indo. Na verdade, não há nenhuma dúvida do que ele deveria fazer. Mas ele precisa de vento para chegar lá. Em um mundo ideal, ele simplesmente direcionaria o seu leme para aquele porto, direcionaria as velas para o ângulo certo para captar o vento e navegaria direto para lá, mas nunca, na verdade, funcionou desta forma, porque os ventos parecem mudar bastante. Às vezes, os ventos vêm de uma direção que realmente está muito distante de para onde ele quer ir. Então, o que se faz nessa situação? Então, ele já tinha compreendido. Marinheiros sabem. Eles vão em qualquer direção para onde esteja o vento e eles viram. Então, eles vêm e eles navegam na outra direção, de forma que eles possam fazer um zigue-zague, porque o vento não está soprando na direção certa, de forma alguma, para sua meta. Vocês estão entendendo isto? Então, a primeira coisa que o navegador precisa fazer com esta força invisível é sentir para qual direção ele precisa mover-se para poder virar. Aquela direção que o levará para a direita ou para a esquerda, aparentemente saindo do seu caminho para onde ele precisa ir, de forma que ele possa virar e então ir para outra direção, e depois virar e ir para outra. E mesmo que não seja algo muito eficiente, a sua meta é alcançada e eventualmente ele chegará no porto. Então, visualize-se por um momento com esta metáfora. Você se senta e você tem decisões a respeito de qual direção ir para poder chegar àquela meta. Agora, qual é aquela meta? Digamos que seja uma meta de continuar o amor em sua vida. A meta é continuar a sobrevivência, em outras palavras. É uma meta básica, a meta da saúde. Algo que você precisa fazer que te levará até lá. No entanto, o vento está soprando na direção errada. O que eu quero dizer com isso é que alguém vem até você ou uma situação interessante que ocorre e você diz, bem, isso não é realmente o que eu tinha em mente e, na verdade, eu não acho que isso me levará naquela direção, mas eu quero fazê-lo, sim ou não. E então você recebe aquele flash intuitivo, aquela força invisível que o navegador conhece, ele até mesmo lê os padrões na água, para poder saber de qual direção o vento poderá vir, eventualmente, e quando virá. Tudo isto é invisível. Querido Espírito, você poderia dizer, mostre-me para qual direção o vento está soprando, de forma que eu saiba para qual direção seguir. E eu saberei, querido Espírito, que se parecer incorreto ou errado, eu dispensarei aquilo porque eu não sei o que está no campo. Veja, se eu fosse ir diretamente para frente, e aquilo que poderia me levar a realizar minha meta, ou aquilo que eu penso que eu quero fazer, isso poderia me colocar num buraco. Poderia me levar para um lugar onde algo poderia acontecer. Então, portanto, eu virarei. Eu irei para uma outra direção por um tempo, depois eu poderei virar e ir na outra direção por um tempo. E essas direções não serão aquelas nas quais eu tinha pensado que seriam aquelas para onde o vento me empurraria. Querido Espírito, você poderia dizer, permita-me ser empurrado para aqueles lugares que eu não compreendo e que me darão a saúde ou o amor, ou as coisas que verdadeiramente são minha meta. Houve um ou dois, talvez, até mesmo hoje, que disseram, como eu posso encontrar alegria? Você sabia que verdadeiramente há um caminho, uma avenida para você, que talvez esteja nas coisas que você poderia fazer, que não está fazendo agora, que são transformadores de vida. Talvez sejam pessoas que você encontrará. Instrutores, algumas vezes. Parceiros, outras vezes. Negócios, outras vezes. Que irão enriquecer sua vida, fazer você rir, dar a você coisas, de forma que encontrar alegria não será algo difícil. Mesmo em momentos de coração partido, meus queridos, a alegria está lá. Eu quero dizer algo a vocês. Este vento invisível
Eu chamarei de sua equipe. Você já pode ter ouvido isto antes, no ciclo dos 12, especialmente neste mês. É a sua equipe, aqueles guias, aqueles anjos, chame como quiser, que estão sempre com você. Eles são aqueles que estão soprando o vento, enquanto eles dizem, siga isto, siga aquilo. Você permite? Ou você mantém seus olhos naquilo que você pensa que deveria ser? Se trata de você estar aberto para ir numa direção que você não esperava, que poderá muito bem levar você para uma outra direção e depois para outra, assim como o navegador sabe, intuitivamente, ele ou ela deve fazer para poder alcançar a meta. Vida mais longa, alegria, saúde, sem ir para as armadilhas ou os buracos nos quais você poderia cair, ou os cenários errados sendo apresentados de forma que você precisaria sair deles, ou situações de partir o coração. Todas estas coisas estão no campo, meus queridos. Todas estas coisas podem ser evitadas se vocês prestarem atenção para qual direção o vento está soprando. Estas são metáforas que eu estou pedindo a vocês para traduzirem em ações para vocês. E a forma realmente é permitir estas coisas em sua vida. Querido Espírito, chame a minha atenção um pouco, para que eu possa permitir coisas que eu não espero. Então, quando elas acontecerem, eu compreenderei. E eu seguirei naquela direção por um tempo. E talvez a mudarei por um tempo. Mas todas estas coisas, eu confiarei. Elas são campo, elas são vento, soprando nas direções para me levarem exatamente para onde eu deveria ir. Eu dou a vocês estas coisas com amor. Eu sou Cryon e amo você, eu amo o planeta, eu amo a humanidade que está sobre ele, porque há tantas coisas boas prestes a ocorrer. Realmente, as coisas estão melhores do que parecem, de tantas formas. Já é tempo de reivindicar sua magnificência e encontrar sua alegria. Tudo isto pode ser feito. E assim é.